Meus amigos, estamos de volta com reflexões doutrinárias da CF Rio de Janeiro, Itaipuaçu, abordando hoje um tema bastante sensível, que é o capítulo 3 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, da volta do espírito quando a extinta vida corpórea, ou seja, quando volta para a vida espiritual. Esse capítulo abrange a alma após a morte, a separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual. Questões de 149 a 165. Havíamos feito um vídeo inteiriço de 11 minutos, mas achamos que, revendo, que o tema requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Então vamos desdobrá-lo em 1 ou 2 ou 3 vídeos, conforme a necessidade, para tentar ser o mais, falar de forma simples e ser o mais elucidativo possível. Portanto, alma e espírito são exatamente a mesma coisa. Kardec, com seu caráter pedagógico, ele deu o nome, ao invés de ele chamar espíritos encarnados, espíritos desencarnados, porque todos nós somos espíritos, ora convivenciando uma experiência material, ora na espiritualidade, ele deu o nome de alma para quando o espírito estiver vivenciando essa experiência reencarnatória na matéria. E quando ele desencarna, deu o nome de espírito. Mas alma e espírito é exatamente a mesma coisa. O que os modifica, a única diferença, são justamente o momento em que eles estão vivenciando as experiências. Então, no instante da morte, a alma volta a ser espírito. Então ela continua aquilo que ela era, só que sem o corpo material. E ela retorna, ela volve do local de onde ela veio antes, que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós podemos dizer que nós temos uma vida, que é a vida espiritual, e várias experiências reencarnatórias. E essas experiências reencarnatórias, nós vimos no vídeo feito pelo Orlando, quando fala da encarnação, ela tem por finalidade nós chegarmos à perfeição um dia. Então, com essas experiências terrestres, nós vamos espiando, ou seja, vivendo aquilo que a gente achava que era certo no momento passado, mas nesse momento a gente entende que era errado, isso é um aprendizado, reparando, ou seja, consertando os erros e os males que nós praticamos no passado e evoluindo, nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais morais. Então, esse espírito, ele retorna ao mundo de onde ele veio antes de reencarnar. Como é o espírito após o seu desencarne? É importante que se diga que ninguém vira anjo com a sua morte. Nós seremos na espiritualidade exatamente aquilo que nós somos hoje, com os nossos vícios, nossos trejeitos, nossos apetites, nossas manias, nosso materialismo ou nosso espiritualismo. Portanto, isso tudo continua. Não muda, as coisas não mudam em toque de mágica. Isso que está um mistério, estão as grandes leis divinas, morais e naturais. Pela reencarnação, nós vivenciarmos múltiplas experiências para nos tornarmos perfeitos, corrigindo aquilo que antes, para nós achávamos que era uma coisa que não tinha problema, mas hoje vemos que realmente não estávamos certos. E se só falássemos, não, isso é um problema, isso é errado, sem vivenciar, dificilmente o ser humano aprende o que é certo e o que é errado. Normalmente eles falam, os filhos falam, não, deixa eu escolher, deixa eu quebrar a cara. E o ser humano é assim, ele gosta de quebrar a cara. Mas quebrando a cara, se ele aprender, já é um grande avanço. Por fim, esse espírito, após ele se emancipar, ele romper os laços, que vamos falar mais adiante, ele pode se apresentar por sua aparência, normalmente a última aparência da última encarnação. Normalmente é assim, isso é uma característica perispiritual, que ele pode dar a sua forma, ou a forma do último existência, ou de qualquer outra existência anterior. Normalmente ele o faz pela última existência, é o mais comum, e com um ar jovial,
para fazer-se visto e consolar aqueles que o viram partir e não acreditam na existência ou na preexistência do Espírito sobre a matéria. Quanto mais puro, quanto mais moral, quanto mais equilibrado, quanto mais decente, quanto mais harmônica tiver sido a vida durante a Terra, quando ele partir, quando ele passar para o mundo espiritual, mais ele vai compreender a futilidade do que ele deixou na Terra. E mais rápido ele poderá ser elegível a ser ajudado. Porque quando nós partimos, assim que nós tomamos consciência do que está acontecendo, e isso é um processo variável de espírito para espírito, que tende ao infinito de acordo com as várias características, esses espíritos só poderão ser ajudados quando eles compreenderem realmente o que aconteceu ou quando eles tiverem méritos diante de sua existência para serem socorridos. E aí eles poderão ser levados para clínicas, hospitais, casas de passagens, para que suas feridas perispirituais, para que seus sentimentos ainda ligados mentalmente à matéria possam ser sanados. E posteriormente eles vão poder ir para colônias e cidades espirituais por sua afinidade reencontrar aqueles entes queridos. Isso no momento certo, no momento oportuno. E como provar que existe alma após a morte? Pelas comunicações que nós recebemos comumente pelos espíritos. Nós temos mais do que prova disso e sabemos que nós tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Logo, quando o corpo morre, o corpo volta para a Terra e pela Terra vai ser absorvida pelos organismos e micro-organismos existentes. Mas o perispírito e o espírito voltam para de onde eles saíram anteriormente, para o mundo dos espíritos, para as cidades e colônias onde eles partiram antes. E é necessário e importante que se diga que o perispírito, ele acompanha o espírito na sua jornada. É ele que faz o link e o elo de ligação com o corpo material. Quando um espírito parte, ele leva o seu perispírito junto, vai junto, vai colado. E o perispírito ele tem duas principais vertentes. A primeira é que os registros de tudo aquilo que nós erramos no passado ficam registrados como marcas no perispírito, como para serem espiados em reencarnações futuras. É nisso que se dá nas sucessivas reencarnações, nós vamos espiando aquele processo, aquele erro, e essas marcas vão sendo apagadas pelo aprendizado e cumprimento por essa expiação, até chegar um dia que o perispírito vai ser tênue, vai ser translúcido. A outra questão chama-se de o MOB, modelo organizacional biológico, que o perispírito ele é usado para dar a forma diante nessa nova reencarnação, dentro do planejamento reencarnatório que foi proposto e aceito por todos. Então, quando está lá no útero da mamãe, logo de uma forma embrionária, esse perispírito que estava numa formatação, ele é compactado em ministérios adequados e ele chega à forma exatamente daquele embrião. E ali fica amarradinho. Para quando for desenvolvendo o bebê, o perispírito vai se desenvolvendo em igual forma até a idade adulta. Ok? Ficamos por aqui, esperamos ter ficado mais claro e vamos produzir o vídeo desse mesmo capítulo na sequência. Tudo de bom, pessoal.